Então tá, pessoal. Ah, a nossa última aula com conteúdo, na verdade, foi na semana pré-apresentação de trabalhos, né? Então hoje a gente já encerramos a etapa de apresentação dos trabalhos, que é o grande peso da nota, né? De AS. E aí tá para a semana que vem a nossa provinha, que vai ser presencial lá na UBRA. Inclusive, tô devendo para vocês a sala, né? A gente tem que saber qual sala. Até vou mandar uma mensagem agora para Adelina e vou ver se eu consigo saber. Se eu já tenho de antemão a sala, já aviso aqui e deixo gravado também. Só um segundinho. Vamos ver se ela me responde a tempo, eu já notifico vocês da sala. Tá, ela só tá vendo se vai ter alguma prova do EAD no mesmo dia, né? Mas em princípio eu acho que não na quarta-feira à noite, acho que não tem. Daí seria na sala 312 do prédio 14. Todo mundo se citou. Tá, em princípio é essa daí. Ela me falou que se não for, daí ela só consegue me confirmar amanhã se não vai poder. Então a gente deixa agendado, daí se tiver alguma mudança, eu mando um e-mail para vocês o quanto antes. Qual o dia mesmo, senhor? Eu entrei agora há pouco, caiu e eu voltei. É na quarta que vem. Tá. Dia 2, né? Tá. Eu tô vendo, eu só tô tentando ver se ela já me dá a resposta hoje, daí a gente já deixa todo mundo avisado, aproveitando que tá todo mundo aqui, né? Mas aí, vamos ver se a gente consegue. Tá aparecendo para vocês a minha tela já? Aqui sim. Tá, beleza. A Adelina disse que vai ter que pedir uma sala. Então acho que não vai ser a 312. Mas aí fique tranquilo que eu aviso lá no.
no prédio. Em qual prédio vai ser ou em qual sala vai ser. Mando no aula e mando e-mail para vocês também. Então tá, pessoal. Revisãozinha para prova da aula que vem, tá? Fiquem tranquilos, não vai ser complicada a prova e também, talvez se alguma coisa pegar para vocês, o grande peso, né, da nota para a AS, ele está em cima do nosso trabalho que foi apresentado na semana passada, né? E todo mundo apresentou bem, então dificilmente vai ter alguma complicação maior, tá? A gente sempre começa, dá para começar com aquela pergunta clássica, né? Alguém consegue me definir o que é um compilador? No final da disciplina, vocês deveriam saber conceituar o que é um compilador. Pode ser a resposta mais básica, porque a resposta é bem básica mesmo. É aquele negócio que a gente fez agora para integrar e entregar o trabalho do regex, né? Que ele pega as instruções e transforma em alguma coisa que te dê uma resposta. Não, eu acho. Fala aí, André. Tu vai falar O compilador para mim, ele é um programa que recebe uma entrada e converte essa entrada em uma saída que seria a linguagem de máquina, a linguagem do PC. O que é que eu disse? Não, isso daí Obrigado, os dois falaram a mesma coisa, cada um de um jeito, de uma forma diferente, né? Fala aí, Guilherme. Não, eu ia dizer que é o tradutor, né? É o tradutor do. Tu fala pro computador ali o que tu quer, mas ele precisa saber, né? Ele não entende o que tu fala sem antes analisar, né, a linguagem que tu escreveu ali e converter pra. E ver se tá correto, né? Converter pra linguagem de máquina mesmo. Que nem o Adrian falou ali. Uhum. É isso daí. Um compilador é um programa, né? Ele não deixa de ser. Ele é um programa que transforma outros programas em outros programas, né? Ele pega, é um programa que pega um código-fonte e transforma um código-fonte em linguagem de máquina, né? Aqui tá na tela a resposta até, né? Se a gente ia olhar para esse blocão aqui, acho que vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo meu mouse. Aqui tem o aqui. Compilador é todo esse bloco aqui, né? Na verdade, compreende mais do que isso daqui, tudo isso daqui. Então ele vai pegar o código-fonte para linguagens compiladas, obviamente, né? Vai transformar no objeto que vai ser interpretado ali e executado pelo computador. É bem crua a resposta, é isso mesmo. Só que ao longo da disciplina a gente entendeu, né, que ele não é simplesmente um tijolão onde tu atira um código-fonte e sai uma coisa do outro lado, né? Quando a gente abre a tampa, abre o capô do compilador, a gente percebe que ele tem uma certa organização, né? Tem uma estrutura ali dentro dele que é responsável por etapas diferentes e que faz a coisa funcionar como deve, né? Então, tem várias etapas: análise léxica, sintática, semântica, a geração de código intermediário, né? A otimização deste código intermediário, ou às vezes a otimização não se aplica nem ao código intermediário, quando o compilador não tem essa etapa de geração de código, a otimização ela é sempre feita, então, em cima do código, do próprio fonte, né? Do software. Vocês lembram que nessa etapa de geração de código intermediário, por exemplo, a gente falou da linguagem de 3 endereços, né? Onde a gente tenta resumir as linhas de instruções do sistema para um máximo de 3 variáveis sendo manipuladas ali. No fim das contas, basicamente é isso, né? É
um elemento ali, um identificador no lado esquerdo que está recebendo sempre o resultado de uma operação do lado direito, né? E aí, então, esse código essa linguagem de 3 endereços, ela tenta resumir o código-fonte para esse formato antes de realizar a etapa de otimização. Então, muitas vezes, o código intermediário que é gerado ali, como a gente viu quando a gente estava falando de geração de código intermediário, é um código que não é muito otimizado, né? Às vezes é um código meio tosquinho ali, com muita geração de código de variáveis temporárias e tal. E aí, por isso que ele tem que passar depois dessa etapa por uma otimização para ganhar performance na execução também. Responsabilidades de cada etapa, vocês lembram? Por exemplo, qual que é a responsabilidade da análise léxica? Bom, a gente vai falando aqui e aí vamos lembrando também. Então tem até um segundo nome, né? Que geralmente pode ser chamado o analisador léxico dentro do compilador, que é o scanner. Ele vai ler o código-fonte, lembra que a gente falou, né? Carregaria o código-fonte como se fosse um stringão mesmo. E aí, naquele formato de leitura, lembra que a gente falou bastante de máquina de estados lá no início, né? Quando a gente conversou sobre análise léxica, um modelo que faz muito sentido ainda até hoje é uma máquina de estados, por quê? Porque tu nunca sabe o que tu vai receber naquele código-fonte, né? Então, no momento que o compilador, que o analisador, né, passa a tentar escanear o código-fonte, ele pode pegar uma linha e lembram que naquele exemplo, quando eu desenhei a máquina de estados na tela, naquela aula pós análise léxica, após analisador léxico que vocês implementaram na unha, eu desenhei uma máquina de estados para tentar representar aquele fluxo de leitura para identificar tokens e identificar operadores e números também, né? A gente tinha uma função que era retorna, né? Ou seja, desempilha, por exemplo, um caractere lido. Então, na análise léxica, nesse momento da leitura do código-fonte, uma das coisas um dos estados que eventualmente pode se chegar é desempilha o caractere, porque o que eu li até agora era um identificador e o que eu li depois ele faz parte de outra coisa, né? Sei lá, eu li um token de operador. Então desempilha, grava o que eu já li até agora na tabela de símbolos, né? Como eu tenho, sei lá, um novo símbolo, e aí começa a ler o próximo caractere, que já faz parte de um outro símbolo que eu estou tentando ler, né? E aí a responsabilidade, né, a principal responsabilidade da análise léxica é transformar tudo isso que ele está lendo em tokens que vão ser utilizados pelas próximas etapas do compilador. Então a gente vai ver mais para frente até as tabelas no geral, né, onde elas são usadas, quais etapas usam elas, né, quais tabelas podem existir. Não é regra que todas as que eu vou falar aqui existem no compilador, e também pode ser que, dependendo da linguagem, pode existir outros tipos de tabelas. Né? Então é um exemplo aqui do geral, do mais utilizado. Um autômato, né? Por isso que a gente tem aquela revisão de formais, porque basicamente o autômato ele define também essa máquina de estados, né? É uma série de estados onde, dependendo do evento, tu vai ou para o estado A, ou para o B, ou para o estado final, né? E é sempre um autômato finito. Né? A gente não tem... ele é determinístico, a gente não tem indeterminação. Aliás, a gente não pode ter indeterminação, né, nos autômatos que representam a análise léxica, sob pena de a gente não chegar em estados onde no C a gente tem uma coisa chamada undefined behavior, né, que é um comportamento indeterminado que tu pode ter na forma como o teu código executa, né? Então,
É basicamente isso, seria a gente ia ter um undefined behavior se tivesse sequências não determinísticas ali a possibilidade de uma sequência não determinística na nossa gramática ali. Isso que a gente já falou, né? Aqui o principal papel da análise léxica é isso aqui, né? É a geração de tokens, né? Claro, isso aqui, todo o restante claro, o tratamento de erros léxicos também, né? Mas basicamente considerando que não tenha o código não tenha erro, né? Então o grande papel dele é, salvo que aquele código-fonte não tenha erros, é gerar os tokens para que esses tokens sejam representem o teu programa para as próximas etapas que estão por vir antes da geração do objeto. Ali. Então, tipos de tokens, lembram que a gente comentou, né? Palavras-chave, que são as palavras reservadas da linguagem, né? Então, eu posso ter um token de palavra reservada, ou eu posso ter uma tabela específica de palavras reservadas, tudo é dependente de compilador também, né? Identificadores, que a gente comentou também, que foi o que a gente mais trabalhou até nos nossos trabalhos práticos ali. Literais, então, número, string, eles são sempre gravados em tabelas de literais, né? E são reaproveitados para te não precisar gravar, por exemplo, no endereço de memória, se tu tem uma constante, né? Essa constante ela vai ser sempre buscada do mesmo ponto quando o teu compilador estiver executando. Ele não vai gravar várias vezes um mesmo, sei lá, o valor 10 de uma constante. Ele vai sempre consultar o mesmo endereço de memória para otimização mesmo. Operadores, delimitadores, etc. Então, um exemplo prático, a nossa famosa atribuição que a gente vem trabalhando desde o início do semestre. Né? Uma soma recebendo uma variável sum recebendo a soma de dois identificadores. Né? A gente tem aqui a leitura do código-fonte para transformar cada elemento desses em um token dentro da linguagem. Então, tem a palavra reservada, tem o identificador de variável, né, no caso, sum. Aqui a gente lembra que a gente usou até token ID, token ID, token num, que a gente usou lá no nosso primeiro exercício. E token operator, né, que a gente tinha a possibilidade de fazer as operações fundamentais ali, mais uma atribuição para o identificador. E aí o resultado disso é o preenchimento da tabela. E é uma coisa interessante que a gente vê, olhando aqui para esse exemplo, é que a própria tabela de símbolos, né? A gente viu aqui uma primeira iteração. A tabela de símbolos ela é trabalhada, ela é escrita em mais de uma etapa e ela é lida praticamente em todas as etapas. Né? Então, o analisador léxico é um dos elementos, é um dos passos do compilador que mais escreve na tabela de símbolos, mas não é o único. Né? E a gente vê isso aqui, ó. O nome, beleza, o nome a gente sabe que o nome e tipo, por exemplo, é uma coisa que o analisador léxico pode colocar lá, né? Aliás, nem tipo não, nome e endereço, valor também, né? Agora, escopo, por exemplo, vocês lembram quem é que... aliás, vou meio que dei a resposta, mas vou tentar desfazer. O escopo do identificador é a análise léxica que coloca ou é outra etapa do compilador que coloca na tabela de símbolos? Não lembro, né? Bom, beleza, então a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas já fiquem atentos a esse ponto aqui. Em especial, então, entender que a tabela de símbolos ela é viva ao longo de todo o processo de compilação, e ela é escrita por mais de uma etapa e é lida por praticamente todas. Então,
Scope é uma das. O scope é um dos atributos nessa tabela que não é escrito agora, né? Tenho sempre em mente, lembro que quando a gente. Se vocês conseguirem delimitar, entender a responsabilidade de cada etapa, né? Nunca vão se confundir com relação a cada atributo que é escrito aqui, que é escrito na tabela também. Então, lembrando que a responsabilidade da análise léxica, ela não é nem validar a sintaxe, né? Porque isso obviamente é atribuição do analisador sintático. Ela só deve validar erros léxicos e gerar a tabela com o básico dos atributos ali, né, de cada identificador. Aqui é um pouco de. Aí é uma pequena entrada, né, no assunto de tabela de símbolos, mas a gente nem chegou a falar sobre esse assunto, porque isso aqui é um assunto até de estrutura de dados 2, né? Vocês devem ter estudado lá os modelos de busca, onde tem mais eficiência de busca, né, em estruturas de dados. Então, estruturas hierárquicas, listas encadeadas, né? Vocês lembram disso? Fizeram a estrutura de dados 2 com quem? Com o Eljo ou com a Adelina? Eu acho que não era esse nome, professor, mas eu não tô lembrando com quem que a gente fez. Eu não sei se era estrutura de dados 2? Quando eu vi isso na graduação, foi em estrutura de dados 2. Aliás, na 1 eu vi listas encadeadas, né? E aí, hash, busca árvore binária, eu lembro de ter visto em estrutura 2. É que eu acho que Até depois eles tiraram esses números, né? 1, 2, 3, e daí botaram um nome, né? Ah, tá. A Lindra falou, Complexidade de algoritmos. Era com Eljo. Vocês devem ter feito, então, complexidade de algoritmos. Fizeram essa? A Lindra falou ali, foi com o Eljo. Ah. Eu não tive, na graduação, não tive nenhuma disciplina com nome e complexidade de algoritmos. Mas eu tive esse conteúdo aqui em estrutura de dados, e daí ali a gente viu, tipo, foi uma pincelada sobre complexidade, né? Para te saber aonde dependendo do que tu precisar, tu usa uma determinada estrutura, né? Para te fazer organização e busca dos teus dados, né? Então, tabela hash, árvore binária, tu consegue saber a complexidade de quantos passos tu precisa dar. Se tu tiver uma árvore balanceada, né? E organizada, então tu sabe, se eu quero buscar um valor, eu vou em tantos, até X passos eu consigo buscar, encontrar um valor numa tabela de bilhões de entradas, né? É bem legal. E é um básico, assim, para entender. Claro, e aqui a gente está falando de uma tabela de símbolos que dificilmente vai chegar nesse nível de tamanho, né? Se tiver uma tabela com esse volume de entrada num software, bom, é possível. Não é impossível, né? Mas é difícil. Geralmente são tabelas menores, né? Aqui, aqui a gente já está falando de tabela, então a gente entrou no assunto da tabela de símbolos. Aqui a gente vê as funções da tabela de símbolos dentro de cada etapa de análise, né? Então, aqui olhando dentro da análise léxica, inserção de identificadores, verificação de duplicação, recuperação da informação, né? Porque pode ser recuperada tanto nessa etapa quanto nas posteriores. A tabela de símbolos dentro da análise sintática já é usada para fazer verificação de declarações e acesso a atributos, né? Os próprios atributos dos identificadores, para saber, por exemplo, validar a sintaxe, para saber se tu está colocando um elemento na posição correta ali, né? Lembram que a melhor forma de a gente representar a análise léxica graficamente, né, era um autômato, né, uma máquina de estados. Enquanto que a estrutura sintática, vocês mesmos comentaram, né,
na apresentação dos trabalhos na aula passada, sobre a árvore sintática que era gerada a partir ao final do processo de compilação, entre aspas, né, do trabalho de vocês. Então, vocês chegaram até o momento da geração da árvore sintática, que seria a saída da análise sintática. Né? Então, na análise sintática, a gente tem uma representação no formato de árvore, né? Onde a gente consegue chegar uma coisa muito parecida com aquela resolução das gramáticas que a gente revisou no início da disciplina também. Né? Coisa de linguagens formais. Né? Assunto de linguagens formais, melhor dizendo. Aqui está a resposta para aquela pergunta que eu fiz lá ali um pouco antes, né? Ó, a análise semântica, ela usa a tabela de símbolos para fazer verificação de tipos, né? E ela usa a tabela de símbolos também para fazer verificação de escopo. Né? Então, entre a sintática e a semântica, a gente tem... talvez vocês não vão lembrar, porque a gente passou uma aula, falou em uma aula sobre esse assunto, né? Sobre aquela questão da gramática de atributos, né? Onde, que basicamente tu tem os elementos dentro das tabelas ali, eles vão ter uma série de atributos que vão representar, por exemplo, um dos atributos que vão ser representados ali é escopo. Né? Então, dando um exemplo bem prático, assim, é uma variável que tem o mesmo nome no teu código. Eu até falei isso, acho. Eu usei esse exemplo lá com vocês. Tu declara um int A na raiz do teu código-fonte. E aí tu abre um novo escopo ali, né? Sei lá, um condicional. E ali tu declara de novo um int A, o teu compilador, ele vai gravar, bom, beleza, tem o identificador A e tem um outro identificador A. Só que não é o mesmo A, né? Aqui esse A, ele tá dentro do escopo sei lá, do condicional dentro do meu código. Então, quando estiver fazendo a análise semântica daquilo ali, ele vai considerar, não, eu tenho que gravar isso em outro endereço de memória, porque não é o mesmo A que foi declarado ali na raiz do código. Né? Então, é aqui que está a resposta daquela perguntinha aqui, na estrutura da tabela de símbolos. A geração de código, a gente falou também, então a geração de código também usa a tabela de símbolos, né? Vê que ela é usada praticamente em todo o processo. E para geração de instruções também, né? Para gerar instruções de máquina ou código intermediário. Eventualmente, o código intermediário ele é gerado, sempre gerado numa linguagem mais baixo nível, né? Eventualmente, uma linguagem de montagem, que é o assembly, ou às vezes no próprio C ali, dependendo de qual tipo de compilador é. Né? Aí a gente entra na segunda etapa, né, que a gente falou de análise. Então, basicamente, o que a gente falou? Análise léxica, e falamos um pouco da tabela de símbolos, porque ela está muito ligada à análise léxica, que é onde ela começa a ser escrita, né, mas não está ligada somente a essa etapa, está ligada a todas as outras, que foi o que a gente viu aqui. Né? E aí, a análise sintática, assim como a léxica, ela tem um apelido, né, um nome que é o scanner, a sintática também tem um segundo nome, que é o parser, né? Conhecida como parsing, mas a gente pode chamar de parser, porque vai fazer vai parsear aquilo que está lendo, não vai simplesmente fazer Vocês lembram que quando a gente fez o primeiro exercício lá com análise léxica, a gente não precisava validar se estava numa sequência correta, por exemplo. Bom, eu podia ter, sei lá, um token número, um token ID e um token operador, independente da posição que eles tivessem, não era papel do analisador léxico dizer, ó, isso que tá sintaticamente incorreto, né? Ou sei lá, faltou um ponto e vírgula. Não. Ele parseia, tokeniza, né? Vamos usar esse verbo aí que não existe. Tokeniza os elementos e aí depois, beleza. Na próxima etapa, que é a análise sintática, ela sim, como a gente vê ali, né, que ela é representada no formato de árvore, né? Então as coisas
cada nó, cada galho, né, e cada folha da árvore tem que estar na sua devida posição, né? Não pode estar não tem como estar numa posição diferente. Nesse caso, sim, daí seria validado. Usando o nosso exemplo básico ali, né, que a gente sempre volta, que é aqui, uma linha de atribuição. A gente teria que conseguiria a partir da árvore validar, então, com os não terminais e terminais, para chegar numa linha onde isso aqui é aceito ou não pela gramática. Né? Só um segundinho que eu acordei o neném aqui, só um pouquinho. Voltei. Então, eu estava falando da análise sintática, né? Que na análise sintática é onde a gente consegue validar, ela está muito ligada a essa questão posicional dos elementos. Né? Então, a gente sabe cada posição onde cada elemento vai estar através da forma como a minha gramática ela é definida. Né? Na gramática eu tenho, então, atributos sintáticos ali que vão garantir que a minha linguagem aceite somente aquilo que ela deve aceitar. Eu tô ficando com a voz zoada. Onde que eu parei? Então, falamos disso aqui já, né? As gramáticas, então, o tipo de gramática que a gente sempre vai enxergar nesse tipo de software que a gente está falando, né? Que é compilador, a gente vai ver ou gramáticas regulares, que são a partir das gramáticas regulares para geração de expressões regulares mesmo. Gramáticas livres de contexto, né? São os dois tipos. Lembra que a gente tinha uma tabela com 5 tipos, né? Desde o 0 até o 4, com tipos de gramáticas diferentes, mas na prática, para resultados computacionais, assim, a gente vai sempre falar ou de gramática regular ou livre de contexto. E aí, tem um choro atrasado da criança. Os passos da análise sintática, então eu lembro que a gente no nosso exemplo, a gente sempre construiu as coisas de forma incremental, né? Então, a gente tanto no exemplo, no exemplo onde a gente escreveu o analisador léxico e sintático na mão, quanto agora usando ferramentas de geração automática, né? A gente viu que a gente pode enxergar a análise léxica como sendo uma subetapa da análise sintática, né? Então, aqui está uma grande prova disso, né? Porque os passos da análise, dentre os passos da análise sintática, um deles é recepção de tokens, né? Então, a gente fala de forma didática que a análise léxica, ela pega e parseia aquele stringão, transforma tudo em token e passa para a próxima etapa, que é o sintático. Mas, na grande maioria das vezes, não é bem assim que acontece, né? A análise sintática, ela vai receber um conjunto de tokens, então a gente pode, sei lá, delimitar por linha, né? Ler a próxima linha, até porque não faz sentido eu fazer toda uma tokenização de um código que está com um erro sintático na segunda linha, né? Vai ser perda de tempo, perda de recurso computacional. Então, o ideal aqui seria ler a primeira linha,
tokeniza e valida a sintaxe. Beleza. Agora lê a segunda linha. Ah, tô com erro na segunda linha. Beleza. Então nem gera mais a token, não gasta mais tempo, porque não faz sentido. Já gospe o erro pro cara ali dizendo, ó, tem um erro sintático aqui, resolve antes da gente tentar de novo a compilação. Né? Daí, obviamente, na detecção de erros sintáticos, assim como na léxica a gente tem a geração de erros léxicos, né? Na sintática, a geração de erros que estão ligados a problemas com a própria gramática em si, né? E não com nomenclatura, com padrão de geração de nomes. Né? Aqui, esse exemplo aqui que a gente tem da gramática para expressão aritmética simples, né? A gente pode usar esse modelinho tanto para aquele modelo mais formal que a gente estudou lá no início, onde a gente tem uma gramática que é uma quíntupla ordenada, né? Onde a gente tem símbolo inicial, conjunto de terminais, conjunto de não terminais, símbolo final e regras de produção. Né? Na prática, a gente sempre é mais do mesmo sempre. Sempre que a gente olha para essas regras de produção, regras de geração sintática, a gente está olhando para aquela gramática lá onde a gente tem. Lembram que no fim tem um exemplo mais abaixo aqui, ó, que a gente a árvore sintática construída ela é na prática ela é aquela mesma árvore que a gente gerava a partir da gramática lá. Então, lembram os exercícios que a gente fazia, que a gente fez de gramática, valide se determinada gramática em determinada gramática eu tinha a quíntupla ali, né, com as regras de produção, com os terminais e os não terminais, valide que tal cadeia de caracteres é aceita, e a gente tinha, sei lá, A, B, B, B. E aqui, nesse caso, poderia ser, valide que essa gramática aceita ID mais ID vezes ID. E basicamente a mesma coisa, né? Basicamente não, é exatamente a mesma coisa, né? Só com notações diferentes. E aí a gente olha para a notação, falando em notação, né? Que é um assunto que a gente vai ver mais para o final. Mas a notação BNF também é uma outra forma, né? Tanto é que a notação BNF e vocês passaram por isso ali no último trabalho, uma das formas de tu passar para a ferramenta a representar a tua gramática, né? E aí ela lê e consegue, a partir dali, definir as regras de produção. Então, por isso que eu falei da tabela de símbolos lá, né? E voltei atrás quando eu falei que aquela parte, a questão dos tipos, ela estava ligada na análise léxica, né? Ela está ligada na análise semântica. Tanto a questão de tipo, resolução de identificadores e especialmente verificação de escopos, falando de análise semântica. Eu acho que uma coisa importante é vocês terem sempre em mente também essa questão da sequência correta, né, das análises. Então, se vocês souberem a responsabilidade de cada uma e souberem a sequência que elas vêm, né, então, primeiro, pelo menos as principais análises que a gente tem, né, que é a léxica sintática semântica, o resto é basicamente a finalização já daquilo para chegar no. A partir daqui, a gente já não vai ter mais erro, né? Até aqui a gente pode ter um erro do programador, né? Daqui para frente, não mais. Tá, então aqui, bom, nesse caso, nessa fase, a gente pode pensar que a gente vê se o programa faz sentido do ponto de vista semântico, né?
além de escopo, né, o que a gente pode dizer? Bom, essa variável que está sendo usada, ela foi declarada, por exemplo, é uma coisa, né? Eu posso ter que uma linha que faz sentido lexicamente, né? Bom, eu consigo gerar os tokens de toda ela sem problema. Ela faz sentido sintaticamente, porque ela respeita as regras de produção e da gramática, mas ela não faz sentido na semântica, por quê? Porque não foi declarada uma variável que está sendo atribuída ali, então o compilador não sabe em qual endereço de memória que vai ter que ser gravado um determinado conteúdo, ou printado um determinado conteúdo, né? Então, na análise semântica, a gente pega esse tipo de problema, né? Que não deixa de ser uma regra de escopo também, né? Que ele vai tentar procurar em qual escopo está definido essa variável. Bom, escopo nenhum, né? Não é no escopo A ou B, em nenhum escopo. Então, beleza. Uma declaração de variável não deixa de ser uma definição do escopo dela. E a tabela de símbolos, os assuntos se repetem porque a gente falou da tabela, né? Primeiro, então a gente visitou as etapas onde as tabelas eram manipuladas, a tabela de símbolos era manipulada, e agora a gente está falando das etapas em si, né? Então, a tabela de símbolos ela passeia pelas etapas e a definição dos atributos que vão ser avaliados na etapa semântica, né? Que também eles são gravados na tabela de símbolos, né? Eles são feitos aí, por exemplo, a gramática de atributos ela é preenchida na etapa da sintaxe também, né? É entre sintaxe e semântica. Né? Verificação de tipos. No C tem muito. O C tem umas. A Adelina tinha uma frase de impacto que ela sempre dava quando ela começava a ministrar algoritmos de programação, né? Não sei se vocês fizeram com C também. Era algoritmos 1, 2 e 3 eram em C antigamente, né? E aí a Adelina falava que C é para programador, não é para amador, né? Muito porque tem muita coisa que o C te permite fazer muita coisa que, no fim das contas, ele acredita que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Então, bom, sei lá, eu quero colocar o conteúdo de um inteiro, um resultado de uma soma inteira e um float, né? Aqui não é bem isso que ele está fazendo, né? A gente está declarando um inteiro e está somando um float com um inteiro. Né? Aqui, ó. Declarando um inteiro, mas atribuindo o resultado com um float, o resultado deveria ser um float. Mas como eu estou atribuindo para um int, dependendo do tipo de linguagem, eu posso ter um erro semântico aqui, né? No C, não. O C é um exemplo onde o que ele faz? Ele... me fugiu a palavra agora. Ele trunca o resultado. Então, se eu tiver um resultado float atribuindo para um inteiro, ele vai truncar o resultado pós ponto flutuante ali, né? E vai colocar só o valor inteiro, né? Se eu estiver atribuindo, dividindo 7 por 2 e colocando numa variável inteira, o resultado vai ser 3, né? 7 dividido por 2 é 3, se eu salvar no inteiro. E o C vai dizer, beleza, é isso que o cara quer fazer. Já tem outras linguagens que não. Tem linguagem que nem compila, né? O Go, eu estou trabalhando com Golang, né? E aprendendo muita coisa. Eu lembro que eu não me considero um programador Go. Né? Me considero um programador C que futrica em Go, ele mexe em Go. E o caso do Go é um caso clássico onde o compilador, tu tem ferramentas de linter no código, né? E de formatação do código, onde tu tem o programa nem compila, por exemplo, se tu tiver
uma inclusão de uma biblioteca que tu não tá usando no código, né? Tem determinada linguagem, tu vai ter um warning ali, talvez, no compilador, ou nem isso, né? Não sei, não. Ah, beleza, incluiu, beleza, fica ali. No Go, não, se tu tá incluindo uma biblioteca e tu não usa ela, não vai compilar, né? Se tu tá, às vezes, uma indentação errada, não vai compilar também. Então, cada compilador... Por isso que, na maioria das vezes, quem trabalha com Go já usa o format ali, né, o link do Go, para colocar tudo no formato específico que o compilador vai valida que está certo. Né? Em partes é uma frescurada, né? Mas em partes é bom porque tu tem um padrão, uma linguagem mais padronizada, né? Uma forma de escrever mais padronizada. Então, só aceita de tal forma. Um exemplo clássico que eu acho interessante de usar é... Vocês lembram, você sabe o que é um ternário, né? Aquele formato ternário, onde tem um condicional. Tu define um condicional com uma atribuição, por exemplo, em uma determinada linha, em uma linha, em uma única linha. Tu tem um if em uma linha só. No Go não tem, né? Tu não tem um ternário ali. Porque é uma outra forma de tu fazer um if, né? Um condicional. Então, no Go, só tem uma forma de escrever um condicional, que é um if, com if, condição, então, ou se não. No C, tu tem o ternário ali, que eu adorava usar. Estou dando uma dispersada do assunto, mas é porque sempre me vem à mente assuntos paralelos quando vou vendo o assunto de compiladores, né? E é bom de trazer exemplos práticos também, para enxergar um pouco da teoria. Aqui são só exemplos, tá? São exemplos da questão de verificação de escopo da etapa de análise semântica. E aqui a gramática de atributos que eu comentei, né? Então, bom. Os atributos que são preenchidos, né, pela etapa de análise, etapa de análise semântica e avaliados pela etapa de análise sintática, são salvos naquela única tabela, na tabela de símbolos. Checagem de regras semânticas. Acho que a gente falou um assunto, análise semântica, a gente teve uma aula, né? Então vai ser um assunto que vai ser pouco explorado, até foi pouco explorado, acho, na disciplina, né? Um assunto que acho que faz mais sentido a gente falar é sobre as tabelas. A gente não viu todas essas que estão aqui, né? Mas, como eu mencionei ali no início, né, tem tabelas que são... nem todo compilador usa todas essas aqui, e eventualmente algum compilador vai usar até uma que não está aqui, né? Mas basicamente esses aqui são os tipos mais clássicos e mais utilizados nas tabelas de compiladores, né? As tabelas de literais, que a gente já comentou, então, de itens que são frequentemente ali usados no código-fonte, um exemplo, uma constante, né? Então, aqui, ó, próximo exemplo, um texto falando. Constantes e valores literais encontrados no código-fonte que vão ser revisitados durante o processo de compilação. Então, a gente economiza, digamos assim, espaço, tendo um ponto para onde a gente aponta quando a gente estiver referenciando aquele elemento ali no código. Palavras-chave, que na verdade são palavras reservadas, né? Então, uma tabela de palavras reservadas. Por que eu tenho uma tabela separada? Por que eu deveria ter uma tabela separada de palavras reservadas, né? Porque, então, bom, antes de criar antes de definir um identificador,
eu tenho que olhar se ele já não está, se ele não fere, né, essa regra de estar usando um nome que já tem uma determinada representação na minha linguagem, né? Se ela dar um nome de int para uma variável, não tem como, não pode, porque o int já é um nome que já representa um tipo, né? E não um identificador em si. Então, tabela de tipos, para esse caso aqui, não é exatamente a mesma coisa do tipo aliás, não é necessariamente os tipos primitivos da linguagem. Aqui está aqui escrito. Não é necessariamente os tipos primitivos. A gente pode, se vocês já usaram no C, se usa, né? No Go também. Não lembro se em Python tu tem definição de tipos, onde, sei lá, tu pode criar um tipo para uma struct. E aí depois tu quer declarar a struct, tu pode usar aquele tipo e aí já inicializar ela com um conjunto de valores específico ali, né? Então, quando tu cria um tipo, tu pode sobrescrever ou sobrepor também uma tipagem para fazer mais sentido no teu código. Então, sei lá, eu tenho um conjunto de erros que podem ser retornados. O HTTP é um exemplo, né? Um conjunto de status HTTP. Na prática são inteiras, né? Meu 302, meu 200, 404, 500. Esse conjunto de erros são inteiros. Mas se o meu código está fazendo uma análise disso e eu não quero avaliar nenhum código, eu não quero aceitar nenhum retorno que esteja fora dos meus valores padrão de HTTP que o meu código aceita. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar um tipo, e daí nesse tipo eu vou dizer, um tipo do tipo, é um valor do tipo inteiro, mas ele só vai aceitar determinados valores, que seriam, sei lá, os meus status HTTP, né? Aí, sei lá, se eu botar retornar um valor 1, por exemplo, nesse código, né? Não tem HTTP1, né? Aí daria um erro, se eu atribuir um valor para um retorno, um tipo de retorno de status, que não esteja dentro desse subset, desse conjunto que eu defini na minha linguagem, eu não seria uma forma de validar que eu nunca vou retornar um valor fora dos valores aceitos de status HTTP, né? Não sei se acho que eu dei muita volta e ficou meio confusa essa explicação. A tabela de estruturas, então para estruturas complexas, né? E até cabe no mesmo exemplo que eu dei antes aqui, né? Quando tu define, porque as coisas geralmente estão interligadas, né? Tu define uma estrutura, isso muito se vê no C, né? No Go também. Quando tu tem uma definição, uma declaração de uma estrutura, e tu define um tipo para ela, um nome para ela, e a partir daí, quando tu for instanciar, digamos assim, uma estrutura daquele tipo ali, tu usa o tipo que tu definiu na tabela, né? E aí o código o compilador já sabe que tu está querendo um elemento daquele tipo ali. Daquele tipo que é composto de vários outros tipos, né? O tipo struct que é composto. Vocês lembram o que é uma struct, né? É que tem um pessoal que não programa no dia a dia, às vezes a gente pode até esquecer. Mas é uma estrutura que pode agrupar tipos diferentes de dados, né? E que faça sentido. E é até um jeito de tu programar orientado a objetos no C, né? E é possível se programar orientado a objetos no C usando essa forma. É basicamente orientado a struct, né? Tabela de funções. Tabela de temporários. Lembro que na geração de código intermediário, a gente falou sobre a criação de novos tipos, né? De novos identificadores, até. Então, quando eu estou gerando, depois que eu peguei meu código fonte raiz original ali e passei pelas 3 etapas iniciais de análise,
na geração de código, e quando a gente está fazendo aquela geração do código de 3 endereços, eventualmente pode ser necessário criar variáveis temporárias para armazenar o resultado de uma operação para para executar a operação seguinte, né? Então, muitas vezes essa tabela aqui ela é usada pelo próprio compilador mesmo para gerar os seus temporários. Não é só os temporários não é um temporário do teu código em si, né? É um temporário usado pelo compilador. E aí com isso, ou seja, se é uma variável temporária usada na etapa de compilação para gerar o código, significa que ela não vai precisar ficar presente no binário final, né? Então seria uma justificativa para ela existir. Tabela de erros, e aqui tem um exemplinho de integração das tabelas. Não vou passar de novo, porque a gente acabou até fazendo um exemplo ali no início, né, da tabela de símbolos, né? Senão vai ficar repetitivo. Então, que seria a gente tem um exemplo, o material vai ficar disponível para vocês consultarem também, mas é basicamente uma integração das tabelas nas etapas do compilador, né? Desde a análise léxica até a geração de código. E aí, por fim, a gente vê a notação BNF, né? Que é uma terceira forma da gente representar a gramática dentro do que a gente já esteve conversando ao longo da disciplina. Então, é bem provável que pelo menos uma questão na prova seja sobre notação BNF, uma derivação simples ali, né? Então, basicamente, o que vocês teriam que memorizar é esse modelo meio Pascal, assim, de representação, né? E aí a derivação também, entender como que é feita, né? A derivação da gramática. Eu acho que faz mais sentido a gente ter um exercício na prova de BNF do que ter um de gramática, uma gramática mais purista ali, né? Resultado estudado em linguagens formais, né? Faz mais sentido a gente ver BNF, porque acho que é uma coisa tá mais ligada diretamente ao compilador, e é uma coisa, vamos dizer assim, mais alto nível, né? A gente enxerga de uma forma diferente a representação da gramática ali do que tu define. E é mais fácil também, eu acho. Aqui um exemplinho só, a gente tem um exemplo só de uma expressão matemática, né? E aí uma explicaçãozinha de cada elemento. E é isso, pessoal. Essa aqui já é a última página. O material eu já publiquei, tá? Na aula de hoje lá. O que tá faltando lá no aula, eu não botei eu não subi os vídeos das apresentações só. Eu acho que vou subir em seguida, que demora um pouquinho para vir a gravação, né? E eu tava com pouco espaço e vem um baita de um vídeo ali para gravar. Mas agora em seguida eu subo lá então o resultado, o vídeo das apresentações. E outra coisa que eu vou fazer é definir as semipresenciais para usar as nossas entregas parciais ali representando cada semipresencial, né? Então a gente hoje a nossa aula de hoje é a aula 18, a aula 19 é a aula da prova, e aí a aula 20 vai ser uma aula, seria uma aula de revisitação da prova, né? Se vocês acharem necessário. Ou ainda
AF se alguém ficasse em AF, né? Então, eu acredito que o nosso último encontro de verdades vai ser na semana que vem. Aí vai ser presencial. Alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar na gravação, que senão eu vou parar a gravação. Beleza, então vou parar.